7h47. Campanha de destinação do Imposto de Renda Solidária, tema de entrevista no Jornal 100 desta terça-feira. Nossos entrevistados são, eu digo que é presidente, vai corrigir aqui agora, né? Presidente do Fórum das Entidades, mas acho que não é presidente o título, não. Silvia Andréa, bom dia. Bom dia, Luiz Anzete, bom dia, Cid, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal 100. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu realmente não sou presidente do Fórum, eu sou só representante. Bom, então não tem presidente esse cargo? Não tem presidente o Fórum. Então, representando os Fórum das Entidades, o presidente do Sindicato dos Contadores de Campo Mourão, Sinconcan, que sempre promove eventos, sempre tem eventos do Sinconcan aqui na região, eventos de esporte, reunindo inclusive acontecimentos de Estado. Ednei Andsdorfer, bom dia. Bom dia, Luiz, bom dia aos ouvintes da... Correta pronúncia do sobrenome aqui. Andsdorfer. Campanha do Imposto de Renda Solidária busca mobilizar os cidadãos, destinar parte do imposto de renda para entidades sociais locais. Vamos falar então da apresentação dessa campanha com Silvia Andréa. Como é que descreveria essa campanha, o Imposto de Renda Solidária? É uma campanha para arrecadar parte do imposto de renda do contribuinte, né? E essa arrecadação, essa destinação que o contribuinte faz e deixa em Campo Mourão, elas são para o Fundo da Criança e do Adolescente ou para o Fundo do Idoso, para o Fundo do Idoso, e depois elas são transferidas então para os projetos das entidades sociais. Ou seja, ela é uma arrecadação para contribuir com a qualidade dos serviços prestados pelas entidades que atendem criança, adolescente e idoso. Quem pode fazer? Nós vamos aproveitar aqui para falar do potencial de arrecadação e metas com Ednei Andsdorfer. Segundo dados da Receita Federal, Campo Mourão tem um potencial para arrecadar algo próximo a 7 milhões. O ano passado a campanha arrecadou cerca de 2 milhões. O que você acredita que motivou esse aumento das últimas destinações e também quais as expectativas de arrecadação para esse ano? Qual a meta? Bom, a expectativa é grande porque todo ano é um trabalho árduo de conscientização, né? Tanto é que nós estamos aqui para apresentar essa campanha aos cidadãos ainda que não conhecem, aos contribuintes, né? Então a gente tem sempre uma expectativa grande no resultado, né? A gente sabe que a dificuldade é grande, por isso que nós divulgamos bastante, o Fórum ajuda, né? A Silvia é uma incansável guerreira aí na divulgação, posts, né, publicação em redes sociais, para que a gente chegue a um alcance maior e aumente cada vez mais essa arrecadação, que já foi uma arrecadação expressiva, né? Então 2 milhões e 66 no ano passado, e a gente tem uma diferença muito grande em relação ao potencial, que é quase 7 milhões, que pode ter sido aumentado, né, nesse último ano, né? Então a expectativa é muito grande. E hoje é oportuno a gente falar por que muitas pessoas não fazem, se é tão difícil, qual o receio que tem. Ô Silvia, poderia explicar um pouco mais sobre esses fundos? Eles funcionam, como eles funcionam, quais os benefícios diretos para a população que as entidades, para as entidades também atendidas? Sim. O Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo do Idoso são fundos já que existem para que a prefeitura, para que para que possam captar recursos para os projetos, né? Independente da campanha do imposto de renda. E a campanha do imposto de renda é mais uma forma de captação de recurso para agregar nos valores arrecadados para esses fundos, né? E indo esse recurso para esses fundos, as entidades entregam seus projetos nos conselhos, então esses projetos são avaliados por todo esse conselho, né, conselho específico do Fundo do Idoso ou da Criança, e é feita então a liberação, a distribuição desses recursos perante os projetos que são apresentados para as entidades. Portanto, conforme o valor arrecadado, será o projeto que a entidade ela pode até apresentar mais, mas será o valor que ela poderá receber, né, porque se arrecada menos, o projeto dela vai ter que diminuir. Se arrecada mais, o projeto dela pode crescer, o objetivo, ela tem mais possibilidade de alcance do objetivo da instituição. Na edição passada, 13 entidades foram beneficiadas com esses recursos da doação do IR, atendendo cerca de 4 mil pessoas em situação de vulnerabilidade. Importância, então, de atingir a meta com esses recursos
eles trazem impacto na instituição, né, no dia a dia. Sim, o impacto para a instituição é muito grande e acho que nós estivemos até já comentando uma vez, assim, hoje eles têm um impacto muito grande sobre a questão dos recursos humanos, porque hoje qualquer entidade precisa ter um quadro grande de pessoal, né, e tem despesas enormes ali para que esse projeto se efetive. Mas desde que a campanha existe, desde 1997, a cada ano a entidade pôde melhorar alguma coisa, as entidades não tinham condições, eram muito precárias, né? Então elas foram melhorando estrutura física, foram melhorando estrutura até de móveis, né? Não tinham computadores, não tinham carros. Então, assim, a arrecadação, o imposto de renda que o contribuinte deixou aqui tem feito muita diferença, impactado mesmo a vida dessas entidades e das crianças e adolescentes nesses anos todos. De onde vem esse dinheiro? Ednei Hansdorfer, muitos contribuintes podem não entender como o processo de doação do imposto de renda funciona. Como você poderia explicar para nós, assim, de uma maneira bem simples, como os contribuintes podem participar, qual o custo adicional para quem decide fazer essa doação? Bom, primeiramente é bom esclarecer que os contribuintes, somente no modelo completo, podem fazer essa destinação. Então, a partir do modelo completo escolhido, a gente vai verificar o imposto devido. Em cima desse imposto devido, a gente pode já fazer o cálculo dos 6%, que seria 3% para o fundo da criança e 3% para o fundo idoso. Esse é um limite, ele pode ser maior, só que a partir de 6% já deixa de ser destinação. Aí começa a ser uma doação, né? Então, até esse limite, você não vai ter, assim, desembolso, porque se você tiver restituição, essa destinação vai ser acrescida à sua restituição. Ao passo que se você tiver imposto devido, imposto a pagar, vai ser deduzido do imposto devido. Então, a gente fala destinação porque não chega a ser uma doação, como eu falo assim, uma abertura que o governo federal deu para que a gente possa deixar parte do imposto de renda na nossa cidade. Só depende de uma boa vontade. Não é o dinheiro que ele vai ter restituído que ele está repassando, não é isso? Não, a gente parte do imposto devido. Então, tem duas situações. Quando há restituição, essa restituição pode aumentar se for feita a destinação, ou se tiver imposto a pagar, né, ele pode diminuir esse imposto fazendo essa destinação. Olha, na última vez que a Andréia esteve por aqui, já apareceu um doador e ele se manifestou. Falou, vou procurar essa instituição. Ainda vou perguntar para o Ednei, aqui já mudou o microfone, mas eu gostaria de saber do papel do Sindicato dos Contabilistas na captação dessas doações. Como que os contadores podem ajudar os contribuintes que desejam participar, não sabem como fazer? Bom, o contador é a peça-chave ali para te falar, né, para o contribuinte quanto ele pode destinar, né? Então, quando a gente faz a declaração, ele já tem ali a opção do modelo completo, que é o nosso alvo principal, né? Que hoje aproximadamente 9.000 pessoas pode fazer essa destinação. Então, ele é fundamental para que informe o contribuinte. Mas a gente está aqui para conscientizar o cidadão, para que também questione o contador, porque o que acontece? Agora, no mês de maio, vai ser a reta final do imposto de renda, né? Então, meus companheiros aí que vão entrar agora no mês de maio, sabem que vão estar sobrecarregados de serviço. Então, às vezes, né, na correria, você acaba deixando de fazer, informar o cliente que ele pode fazer a destinação devido à falta de tempo, né? Então, eu já peço aí para que todos os contribuintes mandem a documentação para o seu contador o quanto antes, para que a gente faça com maior tranquilidade esses cálculos e faça essa destinação aos fundos. E vocês vão cobrar uma taxinha a mais, alguma cobrança extra por isso? Não, isso eu falo que é um trabalho social maravilhoso, né? Recentemente a gente teve lá no Espaço Arte, vendo a aplicação do dinheiro através da distribuição de uniformes para as crianças, né? Então, assim, a gente fica maravilhado da aplicação desse dinheiro, chegando lá, né, com todas aquelas criancinhas fazendo ali os trabalhos, apresentações artísticas, né? Então, foi uma coisa recente que a gente participou da aplicação do nosso trabalho. Então, é fundamental essa destinação para as crianças. O que eles podem fazer, os contadores? Então os contadores, eles fazem justamente o papel principal, que é falar para o contribuinte. Estão fazendo isso? Sim, todo dia a gente olha lá. Por que as pessoas acabam deixando de ajudar? Elas têm algum receio?
No passado, o que acontecia? Alguns contribuintes que fizeram, até por falta de controle e organização, assim, e a própria Receita Federal, caía na malha fina para comprovação dessas destinações, porque era uma coisa nova. A nossa campanha tem mais de 20 anos, né? Começou arrecadando R$9 mil e hoje está em mais de 2 milhões. Então ainda ficou um receio assim, de alguns antigos. Mas 9 hoje, mil. R$9 mil para 2 milhões, imagine se cada ano tivesse arrecadado 2 milhões. Campo Mourão é um dos municípios do Paraná que mais retém o imposto de renda para suas entidades. Qual que é a sua visão sobre o futuro da campanha, a importância dessa adesão contínua da população também para garantir que esses recursos fiquem no município? Cada vez maior, porque cada vez mais pessoas procuram, né? Porque é muito importante, quando a gente vai fazer a declaração, o próprio contribuinte fala, olha, eu posso fazer a destinação? A pessoa já liga o alerta, fala, pode, às vezes é um valor pequeno, às vezes é um valor grande, então assim, nesse aspecto, a gente tem crescido cada vez mais, tanto é que no Fundo Municipal do Idoso, que é um fundo até recente, a gente tem sido destaque nacional em arrecadação, né? E as campanhas nossas, elas têm sido destaque assim estadual, porque proporcionalmente a gente acho que só perde para Paranavaí em proporção. Em todo o estado? Isso, em proporção, né, em percentual. Mas em valores, a gente fica assim, até porque Curitiba, ali as grandes cidades, elas têm uma arrecadação muito grande, né? Mas proporcionalmente a gente está em segundo lugar no estado. Acho que a gente já atendeu o limite já, ou atingiu o limite já, ou tem espaço ainda? Não, tem dos 6 milhões para os 7 milhões, a gente tem aí 5 milhões ainda para procurar. Tem muitos contribuintes que por desconhecimento, né, e por assim às vezes correria do imposto de renda, porque se você deixa para a última hora, às vezes não vai ter tempo de calcular os 6%, né? Então assim, por isso que eu falo, envia essa documentação para o contador o quanto antes, para que ele faça também com tranquilidade aí esse cálculo e essa destinação. Silvia Andréa, que mensagem gostaria de deixar para nós como representante do Fórum das Entidades, para o nosso ouvinte, sobre a importância dessa campanha? Obrigado pela participação aqui. Luísa, eu gostaria assim de deixar, primeiro eu gostaria de parabenizar os contribuintes, né, porque eles têm sido destaque. Por que Campo Mourão tem sido destaque? Porque o contribuinte tem feito a diferença, né? Então parabenizar o contribuinte por ter sido tão solidário e ter conseguido fazer com que esse recurso chegue, fique em Campo Mourão mesmo e transforme vidas e transforme os projetos sociais, né? E gostaria muito de agradecer e parabenizar o Sindicato dos Contadores, né, e todos os nossos parceiros, porque assim, quem alavancou a campanha, a gente sempre fala isso em todas as entrevistas, né, desde 1997, foi a participação dos contadores. Foram eles que foram mostrando para os contribuintes que isso era possível, né? E hoje a campanha cresceu, então agora as coisas têm que caminhar de todos os lados, né, Ednei? Tanto dos contadores, dos contribuintes, para que isso aconteça. Então a mensagem que eu gostaria de deixar é essa. E nós estávamos olhando o link ali, pelos resultados da Receita, nós tivemos mais de 2 milhões declarados já, né, Sidney? Mas ainda 152 mil somente foi destinado, né? Então tem bastante gente ainda para destinar aí. Ednei Ansdorfer, presidente do Sindicato dos Contadores de Campo Mourão, Sinconcan. Já falávamos aqui, o Sinconcan é ativo, tem muitas ações aqui. Então, agradecendo também sua participação. E o principal recado teu para os contribuintes que ainda estão com aquela dúvida de como destinar a parte do IR para entidades. Obrigado. Atenção contribuintes, né? Você que faz a sua declaração, muitos hoje estão obrigados a fazer. É uma pergunta simples para o seu contador, né? Ele não vai se negar a fazer porque é um trabalho assim maravilhoso, né? Queria parabenizar todos aí, porque a gente tem sido até procurado, né? Até pelo trabalho do fórum, né? Que até na última apresentação da campanha, o próprio representante, o delegado da Receita Federal de Maringá veio prestigiar, parabenizando. Inclusive, alguns contribuintes até receberam cartas, né, da própria delegacia informando dessa situação que pode contribuir. Então, assim, é um trabalho porque envolve toda a comunidade. Inclusive, na última quinta-feira, nós estivemos até reunido com o prefeito, né, para tratar dessas conscientização, né? Então todos falando dessa campanha, todos tentando ajudar, né? Então inclusive a Silvia, nós conseguimos uma informação da Receita Federal que já foram apresentadas muitas declarações com possibilidade de destinação, só que não fizeram.
Mas ainda tem um prazo, até para isso, para alertar, que quem ainda fez a declaração, ainda tem o prazo até dia 30 de maio de retificar e fazer a destinação. Então isso já é um fator assim, muito interessante para trazer informação para os contribuintes ficarem tranquilos, porque assim essa destinação, você pagando no prazo, você não vai ter problema, não vai cair na malha fina, porque o sistema automático é bem diferente do que era feito no passado. No ano passado você tinha que fazer a contribuição, ainda é possível hoje fazer antes de fechamento do ano, mas quando você faz ali já sai um DARF com código de barras, QR Code para pagamento através de Pix. Então assim facilitou muito assim, o desenvolvimento da campanha e isso refletiu no resultado de 2 milhões. Obrigado.